Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse estudo maravilhoso que estamos fazendo em 2 Reis. 2 Reis é o livro que tem 25 capítulos e possui exatamente 719 versos. 25 capítulos, 719 versículos. E nós estamos vendo a história de Eliseu, né? Alguns contam que Elias fez 8 milagres, Eliseu 16. Na Bíblia Dake de Anotações diz que Elias fez 16 milagres e Eliseu 32. Depende como se conta. John Dake, ele conta também todas as vezes que Deus falou com eles como um milagre, como uma comunicação extraordinária, uma comunicação fora do normal. Então, para ele, também é um milagre. Nós vemos que havia uma fome muito grande em Samaria. Samaria estava cercada no capítulo 6 e nós lemos que até uma cabeça de um jumento era vendida por 80 peças de prata. Imagine só a cabeça de jumento que não tem carne nenhuma. A quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Era esse o preço que se vendia. E vemos uma mulher pedindo ao rei que a acudisse, porque elas tinham comido o filho dela um dia antes, e no dia outro dia ia comer o filho da outra mulher, e ela escondeu o filho. E isso fez com que o rei quisesse arrancar a cabeça de Eliseu. Ele no verso 31, 6:31, ele disse: assim me faça Deus, ou tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então ele foi, mandou um mensageiro, um guarda à frente, e ele foi logo atrás para arrancar lá a cabeça de Eliseu, era o que ele queria. Mas quando ele chegou, estando ele falando, eis que descia, e disse o rei: eis que esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, capítulo 7 agora, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quando Eliseu falou isso, a fome era tão grave, tão terrível, que não acreditou. O capitão que estava com o rei, o capitão em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus, a Eliseu no caso, né? E disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Olha a incredulidade. Aqui nós vemos o fruto da incredulidade. Eliseu anunciou da parte de Deus que no dia seguinte, por esse tempo, se venderia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, a cidade que estava cercada. O capitão da guarda pessoal do rei descreu da palavra, ele não creu na palavra e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder. Eliseu confirmou a predição e declarou mais que o capitão não participaria dessa abundância. Isso realmente aconteceu, pois o capitão vai morrer esmagado pela multidão porque não creu. A Bíblia diz: quem crer verá a glória de Deus, mas quem não crer será condenado por Deus, não é? Olha só, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderias fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Vamos ver, 4 homens leprosos estavam, o que aconteceu? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? 4 homens leprosos que estão à porta. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos.
Olha o que aconteceu, 4 leprosos, a cidade estava cercada, o arraial dos sírios, falou, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui na porta, nós vamos morrer. Se nós entrar na cidade, a fome, nós vamos morrer. Vamos lá no arraial dos sírios, quem sabe eles nos deixam viver. E se eles não nos matarem, nós vamos morrer. Não tinham nada a perder, não é? E levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, pela manhã, para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Olha que coisa interessante. Chegaram lá, no arraial não tinha ninguém. Por quê? Verso 6 vai dizer, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Deus fez produzir um som no arraial dos sírios, que era ruído de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Aquele ruído de carros levou eles a pensar que o rei de Israel havia contratado o rei dos heteus e dos egípcios para ir contra eles. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo. Logo de manhã eles se levantaram e fugiram e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Assim, no crepúsculo, eles fugiram. Então, quando os leprosos saem ao encontro, chega lá, não tem mais ninguém. Que coisa, e vão deixar toda a comida, tudo que eles tinham, não é? Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Os 4 leprosos estavam se deliciando nisso, né? Então disseram um para os outros, não façamos bem, esse é dia de boas novas. Ah, boas novas, o evangelho também é boas novas. Eles disseram, esse é dia de boas novas, e nos calemos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eles foram lá anunciar que o arraial estava lá, mas não tinha mais ninguém naquele arraial, não é? Vamos à casa do rei e anunciemos. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem vós e homens, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e esses anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vós fareis saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. O rei mal podia acreditar, ele achou que isso era uma emboscada, que os sírios haviam se escondido para que eles pensassem que os sírios fossem embora, e ao ir lá no arraial, então abrir as portas da cidade, os sírios atacariam. Era isso que eles pensavam. Então um dos seus servos respondeu e disse, tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, enviemo-nos e vejamos. Aí alguém teve a ideia, vamos tomar 5 cavalos e vamos mandar. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército sírio, dizendo, ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos que os sírios, apressando, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Disseram, olha, tinha muita coisa jogada. Conforme os sírios fugiam, iam aliviando as cargas, e eles encontraram muita coisa jogada pelo caminho. Então saiu o povo. Aí quando eles souberam que era seguro, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo,
e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra que Eliseu predisse, assim aconteceu. E puseram o rei à porta, e o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, e o que falou quando o rei descer a ele. Eliseu disse que o capitão viria, o capitão viu, não é? Sendo vendido uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ele viu, mas ele ficou ali na porta. O povo, quando saiu naquela peça, o atropelou e ele morreu, como falaram o homem de Deus, quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse, olha a incredulidade dele, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra. E o homem de Deus dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Ele viu ser vendido, mas não comeu. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Olha só o fruto dessa incredulidade. Mas novamente um grande milagre que Deus realizou, fazendo com que os sírios fugissem e deixassem tudo para o povo que estava morrendo de fome. Não é? Que grande livramento Deus deu. Vamos então agora continuar, assim continua o capítulo, conclui o capítulo 7, vamos entrar no 8. E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Olha só, no tempo do profeta Elias, ele orou para que não chovesse 3 anos e meio. E foi 3 anos e meio de grande dificuldade, fome, por causa que a terra não dava chuva. Então, no tempo de Elias, a fome prevaleceu 3 anos e meio. Depois Elias orou e Deus mandou a chuva. Eliseu pediu porção dobrada. Agora, a fome no tempo de Eliseu é o dobro. 7 anos de fome, não 3 anos e meio. E como Eliseu tinha uma consideração muito grande pelaquela mulher, a sunamita, a quem ele ressuscitara o filho dela, ele disse a ela, levanta-te, vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Então, no tempo de Elias foi 3 anos e meio, no tempo de Eliseu tudo dobrado. Não era só os milagres que era dobrado, a fome foi dobrada. 7 anos, um período de 7 anos. Esses 7 anos também apronta para os 7 anos da grande tribulação que há de vir sobre a terra, como Jesus disse, uma tribulação qual nunca houve. Né? Será o período de 7 anos. Aqui. E levantou-se a mulher foi avisada, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Não é? Devido à fome, essa mulher se foi com toda a sua família. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Lembra que ela abandonou, ficou lá 7 anos, sua casa, suas terras, alguém possivelmente chegou lá, tomou, falou, essa mulher foi embora, não é? E tomaram a terra da mulher, sua casa, sua fazenda, suas terras. Como quem era que julgava essas causas era o rei, essa mulher foi diante do rei para pedir de volta sua terra e clamar ao rei.
pelas suas terras. Verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus. Geazi era aquele rapaz que ajudava, né? Que pegou a lepra de Naamã. E diz aqui que o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Esse capítulo 8 nos dá a impressão que Eliseu já tinha morrido, ou que Eliseu não estava ali, por alguma razão, e que o rei, agora o rei que reinava, queria saber dos grandes feitos que Eliseu fizera. Olha só, conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ou talvez Eliseu ainda estava vivo, mas o rei queria saber através de Geazi. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificará um morto, olha só, bem na hora que o rei quis saber, o Geazi está contando a história do filho da Sunamita. E a Sunamita está indo pedir algo para o rei. E sucedeu, olha como Deus faz, não é? Esse encontro divino. E sucedeu que, contando ele como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta mulher e este, o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Interessante, o rei querendo saber dos grandes feitos de Eliseu, Geazi está contando, e justamente isso aqui é o que eu chamo, não coincidência, vamos dizer uma cristocedência, não é? É incrível, porque bem na hora que o rei quer saber, a mulher chega para clamar a sua casa. E como Eliseu, e o filho está com ela, a quem Eliseu vivificou, e o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. O rei, ao ouvir a história, ficou tão empolgado que o rei toma um eunuco e falou: faz devolver a terra à mulher. Essa Sunamita só recebeu bênção. Lembra que ela criou um quarto para Eliseu, recebia Eliseu na sua casa. Ela recebeu 3 bênçãos de Eliseu. Primeiro, a cura da sua esterilidade, que ela era estéril, não tinha filhos, ela concebeu. Quando o filho cresceu, ainda jovem, teve aquela dor de cabeça, veio a morrer no colo dela, ela o pôs na cama do profeta, foi atrás do profeta Eliseu, que veio e ressuscitou e vivificou o filho dela. Foi a segunda bênção. Agora, ela foi embora por causa da fome, perdeu as suas terras. Quando ela volta e pede ao rei, ela recebeu a bênção das suas terras. Vê como é bom fazer algo para o profeta de Deus, não é? Sempre vem a recompensa. Vamos continuar, verso 7. Depois veio Eliseu a Damasco, nos dá a impressão que Eliseu só estava distante. Alguns dizem que talvez Eliseu já tinha morrido no início do capítulo, mas aqui continua a história de Eliseu. Diz que depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Eliseu tinha cartaz também em Damasco. Lembra que Naamã, o sírio, foi curado por ele, não é? E aí, quando ele chegou a Damasco, disseram: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai encontrar com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar dessa doença. Lembra que quando Elias estava na caverna, Deus mandou Elias ungir Azael. Nós não temos o fato de Elias ungindo Azael, mas nós vamos ter Eliseu ungindo e Eliseu profetizando. Mostra que Eliseu, de fato, continuou o ministério do profeta Elias, não é? E o rei adoeceu, Ben-Hadad, pede que Azael, que era trabalhava para o rei, não é?
Diz a Azael, toma um presente na tua mão e vai encontrar com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar dessa doença. Foi, pois, Azael encontrar com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse, teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse, vai e diz-lhe, certamente não sararás. Note que o profeta dava mensagem, não para agradar, mesmo com presentes, não é? Ele deu a mensagem que Deus falou, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Ben-Hadad iria morrer. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele. Quando Eliseu afirmou a vista, fitou os olhos em Azael, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Eliseu ficou com os olhos fitos, olhando para Azael, e Azael foi se envergonhar. O Azael ficou envergonhado daqueles olhos fixos olhando, e chorou o homem de Deus. O homem de Deus começou a chorar. Então disse Azael, por que chora, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Azael ia assumir o reinado no lugar de Ben-Hadad, rei da Síria. Lembra que ele estava doente? Ele mandou Azael justamente ao homem de Deus, e o homem de Deus olha para ele, até Azael ficou envergonhado, e aí o homem de Deus começa a chorar, e Azael pergunta, por que choras, meu senhor? Ele disse, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçará, e as suas pejadas, mulheres grávidas, fenderás. Iria passar a espada nas mulheres pejadas, né, que estavam grávidas, as fenderá. E olha que Azael ficou feliz, não é, com isso, porque isso seria uma honra para Azael. E disse Azael, pois que é o teu servo, que mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. Azael sentia como apenas um cão, né? Que é o teu servo, senão mais um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Azael não sabia que ele seria rei. Mas Eliseu disse, o Senhor me tem mostrado que há de ser rei da Síria. Deus já tinha dito isso para Elias, você vai ungir Azael, Jeú e vai Eliseu, não é? Nós não temos Elias ungindo, mas Eliseu vai fazê-lo, não é? E Azael seria rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse, que te disse Eliseu? E disse ele, disse-me que certamente sararás. Azael mentiu. O profeta havia dito que ele morreria, mas quando o profeta disse que ele seria rei da Síria, ele não quis dar a notícia para Ben-Hadad, preferiu enganar o seu senhor Ben-Hadad, dizendo que o profeta havia dito que ele viveria, mas na verdade já sabia que ele iria morrer e que ele iria tomar o lugar do rei. E sucedeu outro dia que tomou um cobertor e molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Note que Azael já sabia que ele ia morrer, mas disse que ele iria viver, e o próprio Azael acaba matando Ben-Hadad. Diz que ele tomou um cobertor e molhou na água, ele sufocou o rei, e estendeu sobre o seu rosto e morreu, e Azael reinou em seu lugar. Mentiu para o rei com relação à resposta, e depois até apressou a morte do rei, tomando o cobertor molhado, pondo sobre a cara do rei para que ele morresse sufocado, e Azael pudesse reinar sobre a Síria, não é? Por isso que Eliseu diz, certamente morrerás, certamente morrerás. Azael iria matá-lo, não é? Verso 16, e no ano 5º de Jorão,
filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Agora, pela primeira vez, no 8º capítulo, vai mencionar o reino do sul. Até então, até os 8 capítulos aqui, tudo se dá no reino do norte, o ministério do profeta Eliseu. Mas agora, então, menciona que Jorão, filho de Acabe, ainda reinava, e reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Parece que Jorão e Josafá tiveram reinado juntos. Josafá não chegou a morrer, mas Jorão começou a reinar junto com seu pai. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel. Andou no caminho dos reis de Israel significa que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E andou no caminho do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Jeorão acabou, não confunda com Jorão. Jorão é filho de Acabe, mas Jeorão, filho de Josafá, acabou casando com uma mulher da casa de Acabe, que era filha de Acabe, não é? E essa mulher, ela vai acabar levando Jeorão a fazer coisas más, e fez o que era mal. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos, ou seja, sempre uma luz estaria brilhando na casa de Davi. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães do carro, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbna no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Note, quando o livro de reis foi escrito, o livro das crônicas já era escrito, por isso que eles mencionam. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, também tinha um Acasias, que era filho de Acabe, mas também há um Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, que vai reinar no sul. Não confunda o Acasias, filho de Acabe, irmão de Jorão, com Jeorão, filho de Josafá, que teve um filho chamado Acasias, que vai reinar no reino do sul. Vamos falar desse reinado de Acasias, filho de Jeorão, no reino do sul. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era Acasias de 22 anos de idade, bem novo, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia. Atalia, que era filha de Acabe, com quem Jeorão casou-se, não é? Atalia é terrível, ela levou Jeorão a pecar, e agora ela é a mãe de Acasias, que tem apenas 22 anos, filha de Onri, rei de Israel, e andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramat Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Lembra que Jorão era bem jovem, 22 anos, reinou apenas 1 ano, com 23 vai a morrer aqui Acasias, né? Acasias, ele foi ferir a Jorão,
o rei de Israel. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe em Jezreel, porquanto estava doente. Então Acasias vai descer lá. Então, capítulo 9, nós vamos entrar no capítulo 9, mas num outro programa, não é? Com isso nós terminamos e concluímos o capítulo 8. Se você gostou desse comentário, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar esses vídeos, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único canal no YouTube que faz isso, amém? Há bons canais, pregações, mensagens, mas comentando a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso, esse é o único. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.